Olá, sejam todos bem-vindos a este espaço de conversa, os nossos queridos fregueses almacilenses, em que hoje temos um convidado especial, o nosso estimado presidente Joaquim Pinto, em que o objetivo desta conversa, sim, esta conversa de hoje, é precisamente prestarmos o esclarecimento e dar a conhecer a vós a situação atual da freguesia de Almancil. Fazendo uma breve apresentação, é conhecido de todos, mas é sempre bom de enaltecer. O nosso presidente, Joaquim Pinto, com 74 anos, nasceu na antiga ilha do Ancão, em 22 de junho de 1948. Filho de Joaquim Valério Pinto e de Luísa Faria Pinheiro. Frequentou o primeiro ciclo em Guerreiros do Rio e Sagres, sendo já o seu ensino secundário e o superior no Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército. Entrou com 10 anos de idade na sua vertente da carreira militar. Nos seus primeiros anos de infância passou-os e bem na Ilha da Barreta e do Ancão e também no Guadiana, Sagres e Lisboa. Digamos, um homem viajado. No ano de 58 entra no Instituto Técnico Militar dos Pupilos do Exército em Benfica e em 68 ingressa no Exército, tendo como primeira unidade o Depósito Geral de Material de Transmissões em Linda a Velha. A sua carreira militar decorre em Lisboa, no Porto, em Coimbra, Santa Margarida e também com missão no exterior. Esteve em Moçambique, precisamente em Nampula e Niassa, passando também por Angola, em Luanda, Negás e Uídes, regressando novamente a Portugal e sendo colocado na Escola de Práticas de Transmissões em Sapadores. Pode-se dizer que as suas maiores missões de grande impacto foram precisamente no norte de Moçambique, em Niassa, entre 1971 e 73, e em Angola do Norte, durante o período final até a independência do ano de 1975. No total, resume um período de 40 anos ao serviço militar da República Portuguesa, com a sua patente atual de tenente-coronel. A sua carreira política surge no ano 2005 e é eleito como presidente da Junta de Freguesia de Almancil no ano 2013, mantendo-se no Executivo até aos dias de hoje. Temos sim, bem-vindo mais uma vez, caro Presidente, e vou-lhe fazer uma breve pergunta, que é realmente logo uma das que tenho aqui também muita emoção em lhe fazer, que é: que motivação levou o Sr. Presidente a candidatar-se a Presidente de Junta da Freguesia de Almancil? Boa noite, ou boa tarde. É assim, eu quando passei à reserva do serviço militar, pelo facto de problemas de falecimento da pessoa que era a minha esposa na época, fiquei só em Lisboa, na zona onde morava então, em Almada, e, enfim, pouco me dizia e por ser filho da terra, porque ao fim e ao cabo, a antiga Ilha do Ancão, aquilo que atualmente é denominado Península, era a parte de Almancil onde eu nasci. Na altura não havia acessos para a cidade de Faro, a não ser de barco, porque não havia pontes, não havia nada disso. E realmente vivíamos ali isolados. E como tal, sinto-me filho da terra desde sempre, e ilhéu também. O que é que eu posso dizer sobre como vou à motivação? Foi o facto de, como muitos dos militares, e eu sinto-me militar até falecer, muitos dos militares gostam de conhecer a história da sua terra, da terra do seu país, a história do mundo, e tomarmos conhecimento e gostar de fazer alguma investigação na área da história e da genealogia, que também aproveito para referir, que me levou a deambular não só por aquilo que eu já conhecia, que é as freguesias, não só a freguesia de Almancil, como também as freguesias vizinhas, por causa da minha genética, toda ela originária nas freguesias confinantes com esta. Foi também o facto de ter sido incentivado por uma familiar minha, que já faleceu também, que
gostava também, não era da área das ciências históricas, mas sim das ciências exatas, mas gostava imenso também de fazer investigação genealógica. O resultado disto foi, devido à grande amizade que essa familiar tinha com o então Presidente da Junta, João Martins, convenceu-me, pelo menos, a dar uma ajuda ao então Presidente da Junta pelo grande conhecimento que eu tinha já adquirido ao longo dos anos da nossa freguesia. E como tal, acabei por ser, acolhido pelo Presidente da Junta como um elemento do seu executivo, tendo sido secretário durante 2 mandatos dele. E isso fez com que acabasse por me ligar bastante a toda a população de Almancil e aos seus problemas, e ver que o meu conhecimento adquirido ao longo de toda a minha carreira militar servia e ajudava bastante também para continuar a servir a coisa pública. Ao fim e ao cabo, é passar da instituição militar para a instituição autárquica. E foi isso que me levou a continuar com os trabalhos e o conhecimento que já tinha, a ficar na carreira política, porque da qual eu não usufruo dela em termos monetários, não é uma sou um pensionista, um reformado das Forças Armadas, e como tal dispenso para outros o valor que a autarquia poderia despender comigo. E cá estamos e vamos trabalhando em função daquilo que as pessoas gostam, pelo menos tentando ajudá-las a resolver alguns dos muitos problemas, e cada vez mais, neste momento, digamos que estamos vivendo um período muito crítico e muito complicado. Primeiro tivemos, e ainda estamos, com uma pandemia, eventualmente poder-se-á dizer que não desapareceu, antes pelo contrário, continua permanente no nosso dia-a-dia, e um período de guerra que nos criou uma situação que há mais de 30 anos não tínhamos para viver, que é, economicamente, vivermos dentro de um sistema inflacionário, onde aquilo que cada um usufrui cada vez é menos para aquilo que a sociedade lhe oferece para poder sobreviver. E cá estamos para isto. Ok, muito obrigado. Caro Joaquim Pinto, essa questão entendo perfeitamente da motivação que teve enquanto, hoje ainda é, claro, homem das Forças Armadas e homem de servir a pátria, e agora querer dedicar-se estes anos e bem à sua terra, ao seu coração, e poder também desenvolver ao máximo o que for possível. E agora, por falar em desenvolvimento, tenho aqui uma questão a colocar-lhe. Vamos à América Latina, e os bustos de Bolívar e San Martín, que foram colocados aqui no Jardim das Comunidades, têm causado aqui algumas polémicas na freguesia de Almancil. Diga-me, ou explique-me, as verdadeiras razões ou as intenções pela qual foram colocados estes bustos aqui precisamente na freguesia de Almancil. Sobre a questão dos bustos é interessante, porque já que vamos falar dos bustos, convinha referir, uma vez que eles estão instalados, foram colocados no Jardim das Comunidades, temos imediatamente, junto ao referido jardim, um busto também do imigrante, que escreveu Os Sonhos de Imigrante, o poeta Clementino Baeta, filho desta freguesia, natural de São Lourenço, do qual muita gente se esquece. E ele fala, quem quiser pode obter o livro Os Sonhos de Imigrante, e nele ele fala muito sobre o que é a imigração. Ora bem, essa é uma questão interessante e oportuna também, devido ao facto de foi há relativamente pouco tempo que os mesmos foram colocados no Jardim das Comunidades, o local mais adequado, uma vez que os mesmos são representativos das nossas comunidades, que nas décadas de 40 e 50 do século passado despovoaram a Almancil, tendo imigrado para a Venezuela e para a Argentina. Primeiro para a Argentina e mais tarde para a Venezuela. Portanto, a grande imigração daqui primeiro foi em direção à Argentina e depois à Venezuela. A comunidade na Venezuela foi muito superior à da Argentina e ainda hoje perdura. E como tal, quando eu entrei para o Executivo da Junta de Freguesia em 2005,
o então presidente da Junta, João Martins, foi contactado pelo o primeiro secretário da Embaixada da Venezuela, que tinha em poder dele uma proposta dos residentes que estavam na Venezuela, associados com os que estavam na Argentina, para a colocação dos bustos dos libertadores da América Latina. Assumiram, ou melhor dizendo, o secretário da Embaixada assumiu perante a Junta e mais tarde perante a Câmara Municipal a assunção completa dessa colocação, com os custos que seriam suportados pelas comunidades de imigrantes, quer da Venezuela, quer da Argentina. De qualquer forma, tem tem um peso muito grande, porque Almancil, como eu disse anteriormente, teve uma imigração muitíssimo elevada, em especial para a Venezuela. Ou seja, nós, na década de 50, se consultados os censos feitos, verifica-se uma redução significativa da nossa população. Grande parte dela foi por imigrar para a Venezuela. E porquê é que imigravam? Já agora também é uma situação que é muito interessante. Porque imigravam porquê? Porque as condições de vida cá eram muito, muito difíceis. O resultado disso foi uma imigração em massa para a Argentina. E na década de 50 para a Venezuela. Por acaso é interessante também referir, já que estamos a falar em imigração, na década de 60 foi para a Europa. Ok, pronto. Ok. E como vimos, os bustos estão ali colocados, sem encargos nem para a Junta, nem para a Câmara. O único encargo é a cedência do espaço, que é um espaço institucional dos imigrantes. Por isso é o Jardim das Comunidades. Claro. Que foi mandado construir ou iniciado pelo atual Presidente da Câmara no início do milénio. É importante que isto fique também esclarecido, porque por vezes diz-se as coisas por desconhecimento histórico. Exato. E é muito importante, quando nós falamos sobre certos assuntos, saber o que é que está por trás, qual é a gênese e a raiz histórica dos assuntos. E aqui eu penso que grande parte da população que tem contestado, grande parte dela não é natural de Almancil, diga-se de passagem, porque os naturais de Almancil sabem perfeitamente que Almancil é hoje o que é. A grande parte deste imigrante, a toda a nossa imigração, ela se deve, além do desenvolvimento turístico, que é outro tipo de imigração que veio para cá e criou estas condições. Portanto, nós temos que ter muito respeito, ou devemos ter muito respeito, por aqueles que contribuíram para que Almancil seja aquilo que é hoje. Precisamente. Ok, obrigado. Bem, e passando agora da América Latina, vamos agora aos mais pequenotes, e voltando ainda ao espaço do Jardim das Comunidades, pergunto-lhe, Joaquim Pinto, qual é a situação atual, que se fala que vai haver um parque infantil localizado no Jardim das Comunidades. Qual é a situação atual desse projeto? Outra pergunta interessante, sem dúvida. Pois aproveito a oportunidade para referir que, devido à transferência de competências, o Jardim das Comunidades vai a partir de janeiro, ser tutelado pela freguesia. O Parque Infantil é um compromisso assumido com o município de requalificar o atual, que lá está, que não é adequado, digamos, para as idades que deveria ser, uma vez que não dá para crianças, não tem condições para ser utilizado por crianças abaixo dos 5 anos. Como tal, foi feito um projeto com vista e lançado já o concurso para substituir a totalidade do atual conjunto de equipamentos e piso que lá está instalado. Suponho eu, não posso falar porque não somos nós que conduzimos o concurso, mas que as respostas já terão chegado ao município e que dentro de algum tempo, não muito, será iniciada a obra da requalificação do mesmo, ficando o parque infantil para as crianças mais pequenas também poderem dele usufruir e os pais terem algum descanso
Pois, neste e momento mais não um acontece. espaço de lazer também para os filhos, cada vez... Exato. É o que está neste momento em ordem sobre o parque infantil. E bem, porque cada vez mais se assiste a uma vinda de residência, de novos residentes, novos fregueses, e como tal temos que criar projetos para a educação e para os tempos livres destes uma jovens. realidade, Sim, senhor, é isso uma realmente realidade. é bem visto. E bem, Presidente, outro ponto que tem, com o olhar crítico, é sempre com o olhar crítico, mas construtivo, que tem suscitado algumas dúvidas também aqui nos nossos fregueses de Almancil, prende-se com a situação da Rua do Calvário. Qual é a realidade atual deste Calvário ou não Calvário, Sr. Presidente? Era mais uma questão interessante, sem dúvida. Por acaso o nome até cai bem na referida rua, mas já o nome não advém daí do estado dela. A Rua do Calvário tem um problema porque foi uma das primeiras, se não mesmo a primeira passagem do saneamento urbano, portanto, das casas que iam parar à antiga Etar, algures ali a sul das Areias, sensivelmente. E como tal, os resíduos urbanos domésticos vinham pela... É que não é uma rua que sirva só para os resíduos e esgotos, portanto, falando agora, grosso modo, em esgotos, daqui da vila, porque os esgotos provenientes da franqueada, os esgotos provenientes do Semino, os esgotos provenientes das Pereiras de Quarteira, iam parar todos à elevatória que foi construída no Galvão, junto à ponte do Galvão, e ao Poço Quebrado, e à elevatória do Poço Quebrado, sendo depois empurradas do Poço Quebrado para a elevatória do Galvão, e da do Galvão eram empurrados para um emissário principal que passava pela Rua do Calvário, que ia depois entrar num outro emissário na Avenida 5 de Outubro, sendo depois, no término da 5 de Outubro, seguindo para sul, em direção à referida estação de tratamento de saneamento que existia nas Areias, como eu te disse há pouco. Portanto, os esgotos, na época em que foram construídos, há mais de 30 anos, serviam uma população pequena. Exato. Atualmente, pois, a população, como se vê pelo crescimento dos censos, é muitíssimo maior, não só em Almancil, como também do lado de Quarteira e mesmo do lado de São Sebastião, que é de onde vem parte daqueles também, ali da zona da estação e destes lados todos. Porque não havia uma Etar na zona ainda de Quarteira operacional. A primeira que foi feita foi aqui na zona de Almancil, pelo facto de existir o desenvolvimento do litoral, nomeadamente da Quinta do Lago e do Val Lobo, foi feita ali. E, como tal, todos os esgotos passavam, como eu disse, pelos emissários. A Rua do Calvário tem uns emissários que foram calculados para uma determinada dimensão, para uma população cujo volume de efluentes era baixo. E, atualmente, ele multiplica por 4 ou 5. E, enquanto a Avenida 5 de Outubro foi objeto de uma requalificação em 2009, 2010, com emissários de grande dimensão, com mais de 1 metro de diâmetro, os da Rua do Calvário não vão, além de serem em fibrocimento, não vão além dos 30 centímetros. É evidente que as consequências são muito simples. Primeiro, são empurrados da elevatória do Galvão, sobem ali ao alto do cruzamento, onde há o término da Rua do Calvário, que é a parte mais alta, e depois descem em direção à 5 de Outubro. O que é que acontece? É muito simples. Os esgotos, quando são empurrados, têm a tendência, nas partes altas, a projetar para fora cheiros. E é o que acontece quando não projetam através das tampas, projetam através das casas, das próprias casas. E neste momento a intervenção da Rua do Calvário está a ser objeto de execução de um projeto, mas os moradores que lá estão têm que estar preparados para, no futuro, a rua ser toda esventrada para a colocação de novas condutas adequadas à dimensão do que passa ali.
poderá ser minimizado no futuro quando as hectares da zona de Valube e de Quarteira começarem a receber também o saneamento das zonas que anteriormente eu referi. Portanto, e o que se passa é exatamente isto. A Câmara tem estudo porque exige bastantes cuidados e sensibilizar as atividades comerciais que ali se desenvolvem, que são algumas, que as pessoas vão estar afetadas e vão ter redução, e tem-se procurado conjugar uma má situação que eu já referi dos últimos 2, 3 anos que temos tido com a necessidade de intervir, mas até lá estamos a aguardar, mas esperamos ainda durante o mandato uma intervenção, até ao final do mandato seja feita ali uma intervenção, porque é uma intenção manifestada também pelo Presidente da Câmara. E como sabem, estas áreas são totalmente da tutela do município. Nós a única coisa que fazemos é se ir sensibilizando a entidade do município, nomeadamente o seu Presidente, para a problemática. Pronto, e ele vai nos ouvindo também. Aliás, ele já deu instruções, por isso mesmo está sendo feito um projeto de intervenção. Agora, o prazo de entrada, pois temos que aguardar. Mas de qualquer forma, dizer aos não está esquecido, as pessoas têm que perceber que há algumas condicionantes e que vão ter que colaborar também no mesmo projeto. E tem que ser realmente o problema. Tem que ser colaborantes. Claro. Porque não vale a pena estar a reclamar uma coisa quando se pretende que ela seja melhorada. Tem que se aguardar, ter paciência e durante a intervenção para o melhoramento tem que ter muitíssimo mais paciência. Claro, mas pronto, positivismo porque está em andamento, faz o estudo e prossiga. E pegando agora numa parte da sua última intervenção aqui nesta conversa, pergunto-lhe, Joaquim Pinto, relativamente aqui à rede de saneamento de águas e esgotos, no sítio do Cerro do Galo e das Pereiras, que referiu há pouco, qual é o ponto de situação atual também desta situação? Também é pertinente a pergunta, a questão é pertinente, porque, vamos lá ver, numa freguesia e num município onde se prima pela defesa do ambiente, e até o nosso Conselho já foi premiado por esse motivo mesmo, para a ação que tem na defesa das alterações climáticas, portanto, quer dizer que é um município de defesa ambiental, como se verifica. O ambiente defende-se, uma das coisas que é fundamental é haver saneamento, para não ser lançado a céu aberto ou em fossas céticas que depois vão para baixo e vão para as linhas de água subterrâneas. Ora bem, nós queremos um ambiente mais limpo, mais saudável, pois é evidente que é indispensável que haja grandes investimentos, porque os investimentos feitos em saneamento, em águas e esgotos, não se vê. Então, são enterrados, não se vê. Nós não temos a noção do valor que está enterrado para melhorar o ambiente. E isto é uma coisa, é as árvores que se cortam, o pasto que se arranca, a erva que se arranca, isso é visível. É visível. Agora, aquilo que é muitíssimo importante, não nos podemos esquecer, é não contaminar as linhas de água subterrâneas. E nós conseguimos isso exatamente através da instalação de redes de esgotos. São caras, são coisas onerosas. O problema do Cerro do Galo é um problema, eu nem falo tanto nas Pereiras, porque as Pereiras é uma coisa mais, os valores são muito mais baixos, uma vez que isto tem um pouco a ver com os terrenos. Ou seja, enquanto o Cerro do Galo é pedra que está por baixo, nas Pereiras é arenoso. É fácil abrir valas, lançar condutas, onde em zonas arenosas são rápidas de trabalhar e de executar. O Cerro do Galo tem pedra, exige máquinas com outra qualificação, os timings são muito superiores, é preciso cuidado porque há casas disseminadas, enfim, há um conjunto de qualquer forma, não é esse o problema que se põe com o Cerro do Galo, isso apenas tem a ver com os valores que a Câmara neste momento tem disponíveis para o efeito. O problema tem a ver com o Tribunal de Contas, porque o primeiro concurso que foi lançado, devido ao facto de ter aparecido, de haver um atraso na altura em contas, da apresentação de contas e de ter surgido em simultâneo, a pandemia, acabou por demorar mais algum tempo, ficou no Tribunal de Contas um certo tempo, porque é o pedido de autorização. Depois disso é lançado para lançar o concurso.
Depois disso é lançado o concurso. Há timings que têm que ser cumpridos, porque há prazos, portanto, há tempos que estão devidamente, que a lei determina obrigatoriamente, sejam ou não, têm que ser preenchidos esses tempos de espera. Como tal, aquilo demorou algum tempo. O resultado, com a entrada, com o começo da guerra, o que é que veio a acontecer? Veio a acontecer que aquilo tinha sido adjudicado a uma empresa que, inclusive, andou lá a fazer marcações no terreno, mas que, devido à pandemia, pararam os trabalhos. Só que, à medida que a pandemia ia ficando mais ou menos controlada, surgiu o entrave da guerra. O entrave da guerra provocou um aumento disparatado de custos em quase todas as áreas. O resultado é a empresa que ganhou, que andou lá a fazer aquilo, desistiu do concurso. Pois. Ou seja, teve que avançar a segunda classificada no concurso, que aceitou a realização. Mas lá volta novamente a ter que ir ao Tribunal de Contas para a aprovação da empresa e volta a vir para baixo. Ou seja, e tem prazos. Qualquer obra que entre no Tribunal de Contas, mesmo que esteja tudo correto, demora 3 meses. Pois. São 90 dias obrigatórios, tem que esperar lá. Sabemos já que as coisas estão também para começar brevemente. Já andaram lá a tirar todas as cotas e etc. para iniciar os trabalhos. Portanto, penso que muito brevemente serão assinados os contratos entre a Câmara e a empresa. Como eu disse das Pereiras, só avança depois de terminar o Cerro do Galo. Do Cerro do Galo, pronto, ok. Ou pelo menos antes do Cerro do Galo não estar numa fase já bastante avançada, o das Pereiras não avança. Eu refiro aqui que as Pereiras é a parte de Almancil, não é as Pereiras de Quarteira. Sim, sim. Há bocadinho, quando falei nas Pereiras, era as Pereiras de Quarteira. A parte de Almancil é a parte de Almancil, que é toda aquela zona ali entre Valdéguas de Baixo e a parte das Canchinas e Galvão. Portanto, é essa parte aí que engloba tudo o que é Pereiras, apanha ali todas estas zonas, apanha um bocado dos barros de Almancil, apanha ainda cá a norte, apanha uma parte de Almancil propriamente dita, e apanha toda a zona do Monte Estácio. Pronto, então podemos dizer aos nossos fregueses que vivem nestes dois sítios que tem sido uma questão burocrática, ok, também com o condicionalismo que tivemos. Exatamente. Ok, mas que o processo assim está a ser mais célere e que em breve voltará estamos a contar com elas à obra. Daqui por um ano já tudo esteja, pelo menos com exceção das Pereiras que poderá não estar ainda, mas todas as outras anteriores que falámos, quer o Jardim, quer o Parque Infantil, quer o Cerro do Galo, e a Rua do Calvário também não. Os projetos demoram algum tempo, não são imediatos, têm que ser aprovados, têm que ser verificados. Claro, e nós... E depois os valores que por vezes mudam de orçamento são outros, voltam a ter que haver ratificações. É isso. Isto por vezes leva tempo, mas infelizmente a administração pública não se compadece com muito boa vontade que se tenha a satisfação imediata, exige o cumprimento de procedimentos que têm prazos de espera entre os diversos passos. E é o que acontece frequentemente. Obrigado. Caro Joaquim Pinto, outra questão, agora que estamos no outono, já se começam a aparecer as primeiras chuvas e esperamos que sejam mais intensas, no bom sentido, não venham a fazer prejuízos. Mas falando no verão, tivemos aqui este ano um verão diferente dos outros, digamos um verão difícil. Incêndios, uma coisa que até em Almancil e no nosso concelho já tínhamos alguns na Serra do Caldeirão, mas particularmente aqui no litoral, nas freguesias de Almancil não tinha sido assim muito comum. Como é que reagiu o senhor, na frente do Executivo da Junta de Freguesia, perante esta situação inesperada? Bom, essa é uma questão pela qual eu, ao longo dos anos, tenho referido várias vezes que isto poderia acontecer. Era bom que não acontecesse, mas aconteceu. Nós já tínhamos tido cá um incêndio com alguma dimensão em 2013, que saiu do Ludo e projetou-se em direção ao Pontal. Na altura arderam 106 hectares, mas nunca tínhamos tido o azar de ter alguém passado, enfim, não pensa bem e que
depois, provavelmente, de problemas que não lhe, de coisas que não lhe correram bem, decidiu lançar fogo na zona do Montenegro. Ora, a situação que se passa é muito simples de analisar. Nós tivemos um incêndio que não podia ser combatido através de meios que são aqueles que são projetados para incêndios florestais, nem de meios que são projetados para incêndios urbanos, porque o fogo projetou-se em grande velocidade devido a estar um vento do levante, não fixo, com uma direção fixa e em sentido, mas com movimentações ora para um lado, ora para o outro, mas com um centro que apontava do Montenegro para o Ludo. Ora, ao chegar ao Ludo era muito simples. Não tem sido autorizado, e é importante que se diga isto, para as pessoas ficarem cientes disto, as pessoas e as entidades, é muito importante, porque não tem havido autorização para remover o rizoma do caniço. O caniço é o maior elemento de propagação de fogo. Até dizem os bombeiros por vezes que são autoestradas de fogo. Portanto, e quando o fogo, às 4 da manhã, eu estava lá no local com o comandante dos bombeiros municipais, assisti, aliás, fomos falar muito mais cedo. Quando o fogo, às 4 da manhã, chegou ao caniço do Ludo, com ventos que iam quase entre os 40 e 50 km/h, projetou lençóis de fogo a mais de 500 metros, a 20 metros, 30 metros de altitude. Foi apanhando, foi queimando. E os meios dos bombeiros no terreno não conseguem acompanhar estes movimentos dos fogos. O resultado, foi um esforço quase sobre-humano, quer de muita gente. Foram os bombeiros, foi a Proteção Civil, foi a próprias Forças de Segurança, a GNR, e o nosso pessoal, e a população em geral, e conseguimos mobilizar, eu consegui sensibilizar, e o nosso pessoal mostrou-se disponível totalmente para isso, a totalidade dos nossos colaboradores. Andaram durante mais de 24 horas, sem descanso, em apoio, quer a quem combatia o incêndio, quer aos bombeiros, quer à Proteção Civil, quer à GNR, e junto das populações, ajudaram, também tiveram uma ação de acalmia da população, para evitar os pânicos e tudo isso. Realmente tivemos um fogo que se prolongou até quarteira. Sim, é preciso que se diga isto. Sim. E com projeções, é um fogo que, ao longo dos anos, sempre se alertou, tentou convencer quem tem tutela sobre estas coisas que poderia acontecer. Ora, nós, infelizmente, falta de pluviosidade baixa que tem acontecido, o vento superior a 30 km/h. Fatores adversos, claro. Isto são muitas coisas em conjunto. Não temos meios aéreos em quantidade suficiente para fazer face a um incêndio destes. Tivemos realmente, sei que a Proteção Civil Distrital conseguiu, através do seu comandante, Vaz Pinto, conseguiu realmente obter mais meios aéreos que aqueles que inicialmente estavam disponíveis, e esses sim deram uma grande ajuda. E foi no terreno os nossos bombeiros que intervieram aqui com uma abnegação enorme. Felizmente não houve feridos nem nada, evitou-se a destruição de toda a estrutura turística, pelo menos habitacional, que é a base económica desta freguesia, deste concelho e uma grande parte do Algarve. Portanto, foi realmente um esforço sobre-humano que houve, mas conseguimos realmente minimizar. Mas não se passou disto, porque, infelizmente, estamos sujeitos. É importante que as pessoas nisto fiquem sensibilizadas, é muito importante que fiquem sensibilizadas para a importância de manter os terrenos desmatados o mais possível. Eu sei que é caro, e era bom que as entidades públicas, nomeadamente a nível central, se percebessem que tem que haver não só ações punitivas, mas sim um incentivo também material que ajude. Nem toda a gente que tem terrenos consegue ter capacidade financeira, claro, para proceder às limpezas. E é evidente que tem que haver uma ação conjugada para que não aconteçam incêndios destes. Nós estamos habituados a ver pelo país incêndios florestais de uma grande dimensão, mas aqui tivemos a sorte de ter uma área ardida grande, sim, não é sorte, isso é azar, mas tivemos a sorte de não haver feridos nenhuns. Isto foi muito bom para nós, e
Eu também daqui, e aproveito também novamente este momento para agradecer a todos os colaboradores da Junta de Freguesia que foram incansáveis durante 24 horas ou mais no apoio, sem termos formação, porque também é importante que futuramente seja criada a unidade local de proteção civil com o pessoal com a formação adequada para poder também socorrer, ajudar nestas coisas com outra eficácia. Mas o nosso pessoal, tudo o que eram os meios que nós tínhamos, foram disponibilizados para efeitos e penso que o resultado, enfim, para nós não nos podemos envergonhar da nossa ação, porque penso que foi bastante boa. Foi concertada e percebemos isso pelos meios de comunicação social, que passava sempre todos os momentos e que percebemos que realmente estava tudo unido para a mesma causa, claro, e realmente, pronto, não é um caso, foi um caso de sucesso, apesar de ser um mal feito por alguém particular, mas que se conseguiu e a Junta sempre na primeira linha também com as outras forças. A verdade se diga que uma das coisas aí eu não me vou elogiar, mas sou obrigado a dizê-lo, a minha formação militar também ajudou bastante nisto. Eu digo isto e digo com orgulho, a minha formação militar também ajudou nisto. Claro. Acredito que sim. São 40 anos de missão. Presidente, outra questão. Estando o senhor, e o seu executivo, bem entendido, nas funções do terceiro mandato, diga-me, ou referencie alguns dos trabalhos executados pela Junta de Freguesia de Almancil durante este vosso primeiro ano do terceiro mandato, assim. Sim, senhor. Apesar da conversa já ir bastante alongada, e isso teria pano para mangas, eu vou dar uma ideia só resumida de algumas das coisas que se têm feito, por considerar que são importantes estarem na mente das pessoas. Acabámos definitivamente o cemitério que toda a gente criticava, enfim, pode não ser o melhor, mas acabámos definitivamente, está pronto, foi inaugurado, não se devia dizer muito, mas é inaugurado, foi o termo, pelo menos foi aberto com uma pequena cerimónia em conjunto com a Câmara, uma vez que ele foi transferido para a gestão da Junta pelo município. Uma coisa que também fomos bastante criticados foi ter optado por a Feira de Velharias que se tinha deixado de realizar com o início das obras do multiusos, termos conseguido obter para uso só para os 2 fins de semana adequado do mês, que é o segundo e terceiro, para uso o maior parque do Parque das Cidades, o Parque P2 do Parque das Cidades, que somos nós que o mantemos limpo sempre e vamos mantendo, aliás, neste momento, até convido os cidadãos que quiserem a passar por lá para ver qual é o único parque que está limpo lá dentro. Convém que neste momento o parque que está lá limpo. Depois temos uma série de pavimentações, de travessas, de becos, de arruamentos. Não vale a pena estar aqui a dizer quantas é que são uma série delas, que também temos feito. Temos alguns caminhos também que estavam em terra batida e que os seus utilizadores, por serem servidos por eles nas suas casas, pediam insistentemente para melhorar os acessos e isso tudo. Depois também tratámos deles. Temos aqui uma situação que eu acho muito interessante, que é um pequeno monumento de homenagem às guerras liberais, que é a Caixinha das Almas. A Caixinha das Almas foi requalificada e foi dada alguma dignidade que o pequeno monumento já tinha perdido. Neste momento penso que está digna de ser visitada por quem passa pelo centro de Almancil. Há uma coisa que é importante na segurança, nós não temos falado nada, mas os fogos têm a ver com a segurança, sim senhor, mas nós não temos falado nada, que é, se as pessoas tiverem bem a noção, há 20 anos a insegurança aqui ou seja, a falta de segurança era muito maior. Apesar de termos mais efetivos da guarda, tínhamos mais insegurança. Porquê? Porque uma das coisas que nós temos feito, além da melhoria da rede viária, que também ajuda à rapidez de intervenção da autoridade que fiscaliza e mantém a segurança, a iluminação. Nós temos conseguido expandir a iluminação dentro da freguesia para a maior área possível. Isso também reduz significativamente
a capacidade dos marginais se esconderem, porque a eliminação é fundamental em termos de segurança. E eu sou um homem ligado à segurança, portanto tenho insistido bastante para isso e vamos sensibilizando as pessoas. Veja, mantenha a luz da casa durante a noite, que está para a rua acesa, ajuda à segurança. São fatores que são importantes e aproveitei este momento também para falar deles. Depois temos uma coisa que nos é muito querida, aliás, no início da conversa nós começámos ali pela antiga Ilha do Ancão. Nós conseguimos arranjar, a nossa equipa da Junta conseguiu arranjar um conjunto de jovens que lá residem para proceder a uma ação de limpeza e da imagem da parte que é toda da Almacil, que é a parte mais antiga. Era aquela que servia à armação do Ancão. Essa está lá e neste momento tem um aspecto completamente diferente daquilo que tinha há uns anos atrás. E isso é importante que se diga, porque aqui era caixotes de ferro e de madeira e etc., que havia por lá espalhados, desapareceram e estamos no futuro a fazer diligências para ver se conseguimos ainda melhorar um pouco mais aquilo. Depois foi também criado no âmbito da pandemia um mercadinho semanal dos produtores locais, tanto produtos locais, e não só da freguesia, mas aqui das zonas limítrofes, vizinhas, que queiram usufruir, não pagam nada, as pessoas vão lá, portanto são comercializados ali, é um pequeno mercado local de produtores locais, em que grande parte dos produtos que lá são transacionados são produtos biológicos. Poder-lhe chamar biológicos porque são criados sem fertilizantes. E portanto, isso é em que dia da semana? É às quintas-feiras de manhã, logo de manhã. Onde? Em frente, portanto é na rua do Centro Comunitário, junto ao Centro Comunitário. Bem, com estacionamento de manhã, há ali estacionamentos próximos. Sim. E tem tido um êxito interessante. Aliás, vêm pessoas de fora da freguesia, ali de manhã, às vezes, a comprar produtos. Depois, há uma coisa que nós, na área lúdica, pois temos feito, dado aos séniores desta freguesia, alguns deles porque nunca tiveram, foram vidas de trabalho, uns passeios lúdicos e de conhecimento também, porque nós fazemos questão de, quando levamos as pessoas fora, aquelas vão conhecer coisas que não conhecem. E Portugal tem muita coisa para ver interessante, sem ser só bailinhos. Exato. Isto é muito importante, e cantatas. Portanto, tem muita coisa para ver. E temos procurado levar os nossos séniores aos diversos locais, temos, com a colaboração da Câmara, tem sido impecável o que temos feito. Depois... Isso é uma boa, não se esqueça o que vai dizer, é uma boa ação em termos do investimento ativo, ou seja, exatamente. Diferenciado. Depois conseguimos ainda, além disto, fazer uma coisa que não tinha ainda sido feita. Nós temos aqui uma zona da nossa freguesia onde há muitas queixas que são sempre esquecidos, que é toda a zona nascente da freguesia, nomeadamente São João da Venda e toda aquela zona. Conseguimos este ano realizar um arraial na noite de São João, uma vez que ele é São João, lá, que teve uma aceitação popular fantástica. Ultrapassou as nossas expectativas. E isso, as pessoas ficaram muito satisfeitas. E, finalmente, vou falar de uma coisa que é muito importante. Nós conseguimos este ano, tivemos 2 anos sem fazer nenhumas festas, mas este ano a Festa das Comunidades de Almacil penso que foi o maior evento que nós tivemos aqui nesta freguesia, desde que eu me conheço. Conseguimos ter aqui uma aceitação, um conjunto. A oferta não foi só os espetáculos, foram também a parte da gastronomia. Tivemos uma grande variedade de gastronomia. De artesanato também. E artesanato também, lá está, exato, bem notado, artesanato de diversas regiões, não é só artesanato local. Isto também é importante. E nós vamos, enfim, não podemos não ter a mesma dimensão, porque os encargos foram bastante altos, mas de qualquer forma vamos privilegiar este tipo de atividades, procurando aqui o movimento associativo que também intervenha com outra dinâmica que até aqui não tem conseguido.
E este foi mais ou menos assim por alto o trabalho desenvolvido aqui ao longo do primeiro ano. No primeiro ano, portanto, muito está para vir ainda nos outros 3. Vamos fazer por isso. E bem, e aproveitando, olha, falar disso agora nos 3 anos, passar aqui para uma outra questão. Agora vou para os desafios, Presidente. Que projetos, desafios, como eu já lhe disse, estão por realizar nos próximos anos, nos próximos 3 ou mais anos ainda? O que é que este homem, como eu digo, homem de missão, homem de responsabilidade, tem para os nossos fregueses de Almancil? Aí, de certeza que há muito sonho por concretizar. Sonhos há. Claro. Sonhos há. E temos estado a trabalhar nesse sentido. Com a transferência de competências, vamos ter que criar espaços próprios para onde nós possamos ter meios para poder intervir. É evidente que há serviços que têm que continuar com empresas, mas há outros que, para a resposta próxima, ao fim e ao cabo, é aquilo que se pretende das juntas de freguesia. É a resposta próxima e rápida ao cidadão. Portanto, vamos ter que criar estruturas que estamos já a tratar delas, espaços onde possamos ter outras condições de recolha do nosso equipamento e de permanência do nosso pessoal, que também merece ter algumas condições quando inicia os trabalhos, ou o dia de trabalho, quando finaliza, ter um pouco mais condições para trabalhar. Ao mesmo tempo temos andado, e porque a Junta com a transferência de competências obrigatoriamente teve que crescer em termos humanos, e porque também há algumas coisas do município aqui espalhadas, é bom que para a população facilita muito juntar tudo num só espaço. Estamos a trabalhar com o município no sentido de conseguir construir aqui um espaço com uma dimensão muito maior que aquela que existe aqui e que existe na loja do município e coisas que não existem, como o posto de turismo e outras semelhantes, aqui, que é um centro autárquico. Estamos a trabalhar nesse sentido, contamos com a ajuda do município para isso, e esse é um dos grandes sonhos. O outro será no ano ou finais de 2023 ou durante o ano de 2024, a inauguração do grande espaço multiusos. O grande espaço multiusos, que eu chamo a atenção, vai ser um equipamento quase autossustentável em termos energéticos. É muito bom, e mesmo em termos de aproveitamento hídrico das águas provenientes dos banhos e das lavagens, também é toda reciclada e é toda reaproveitada para regas do espaço público e lavagens. Portanto, esse equipamento vai ter aqui um impacto significativo, porque tem uma série de valências lá dentro e vale a pena depois, vai permitir usufruir, vale a pena a existência dele. Irá valer a pena e mesmo de modo significativo. Há uma coisa que eu por acaso não referi, mas que é importante também referir. Nós temos estado aí com uns pequenos projetos de alindamento da imagem visual da nossa terra, da nossa freguesia, nomeadamente com a colocação de pinturas murais, com a colocação de algumas figuras e outras coisas em espaços públicos. Isso também é importante referir para as pessoas não se esquecerem, porque, e no meio disto tudo, é o que nós temos aqui assim de momento para oferecer. E bem. Não posso estar a adiantar muito mais coisas, porque isto já é muito ambicioso, especialmente atualmente numa economia de guerra que estamos a viver. Exato. Não sabemos bem o dia da manhã em termos financeiros, em termos económicos, e isso é muito importante. Não podemos ter grandes projetos que depois não se realizam, e estar aqui intencionalmente a enganar as pessoas também não vale a pena. Claro, eu não gosto expectativas, disso. A minha postura militar não me permite que ande aí a enganar as pessoas, dizer vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Não vamos nada. Nós estamos a tentar ver o que é que conseguimos fazer para melhorar mais aquilo que não temos. E bem. E obviamente com a parte das expectativas é sempre bom pôr os pés sempre bem assentos na terra, e é isto que Joaquim Pinto, o nosso Presidente de Junta de Almancil, agradecer-lhe toda a sua amabilidade desta conversa informal, mas que é realmente para o terreno e para os fregueses que vão garantidamente assistir
à visualização desta nossa conversa é realmente de enaltecer o seu trabalho, cumulativamente de estar aqui, dar a cara para demonstrar a todos os nossos fregueses e amigos de Almancil o trabalho que tem sido feito, o que é que se pretende fazer e quais foram os objetivos com algumas situações ou críticas que têm surgido aqui no âmbito da freguesia. Clarificar, principalmente, é a questão que eu chamo aqui, é clarificar realmente a vossa ação enquanto autarca deste território. Dizer a Almancil obrigado a todos e com o grande lema, uma freguesia de todos, e é isso que vamos continuar garantidamente, este nosso presidente Joaquim Pinto e o seu executivo, que irá tudo fazer, mais 3 anos, um já está, mais 3 anos de missão e que seja sempre o melhor da nossa terra de Almancil. O nosso obrigado, Nelson, eu despeço-me só para... Nosso obrigado, o trabalho não é meu, o trabalho é de uma equipa e a eles só é possível apresentar o que se apresenta graças a essa equipa. Não, isto trabalhos de sozinhos... Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Obrigado. Obrigado.